Bem-vindo ao Mar de Letras. Hoje chega ao nosso programa o poeta angolano Hélder Simbad. Ele é uma das vozes literárias que se fazem ouvir em 3 continentes: a sua África natal, a Europa, onde nos encontramos agora, e a América do Sul, que já vai conquistando a partir do Brasil. Vamos conhecê-lo. Hélder, bem-vindo ao Mar de Letras. É um prazer ter aqui um vulto da literatura angolana. Ainda por cima, por assim dizer, recomendado por Lupito Feijó, que esteve cá há 2 programas, mas sobre isso já falaremos mais adiante. Para já, vamos começar a conhecê-lo. Nasce Hélder Silvestre Simba André e assina Hélder Simbad, que tem semelhanças fonéticas com o seu nome de nascimento e, ao mesmo tempo, uma coincidência com o nome do marinheiro das Histórias de Encantar. Certo. Como é que surge este seu pseudónimo? Na altura eu estava a fazer hip-hop. Havia abandonado a literatura por alguns anos e decidi fazer hip-hop em 2006. Cantava rap e o meu nome era Simba. Mais o adjetivo bad em inglês deu Simbad, mas ao grafar as pessoas liam Simbad, 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 e à medida que fui crescendo, o nome foi crescendo comigo e não consegui deixar de ser o Simbad e passei a ser até mesmo na literatura quando decidi retomar os escritos. E afinal, estava tão longe do marinheiro e eu a pensar que tinha alguma coisa a ver. Não há nenhuma relação com o marinheiro. Há ainda, tirando que está aqui a navegar no Mar de Letras, é verdade. Há ainda um outro pseudónimo, Ibinda Kayambo. Este outro eu, como é? É a assunção da minha identidade. Eu sou de Cabinda, a província mais ao norte do país, e nasci lá, e o meu pai é de Luanda. Ibinda refere-se ao nato de Cabinda, é a designação para quem é de Cabinda, e Kayambo é o nome da minha bisavó. Eu não poderia deixar de lado o meu pai. Tinha de valorizar ambas as culturas, a cabindense e a cultura, no caso de Luanda. E já lá iremos, porque essa dualidade faz parte do seu crescimento, mas vamos ao princípio. Okay. Nasceu em Cabinda, conforme nos disse, falta só situar a altura. Nasceu num tempo em que o seu país estava em guerra. Certo. A guerra sentia-se? Sentia-se, sim. Mas eu senti mais a guerra a partir de 92, 94. Né? Já começava a ter alguma consciência de que estávamos num país que estava em guerra. Né? Isto em Luanda, porque eu não vivi tanto tempo em Cabinda. O modo como nos alimentávamos, o modo como andávamos, tudo isso a gente observava e sabíamos que algo de errado se estava a passar com o nosso país. O modo como os carros se movimentavam pela estrada, os caminhões de guerra e etc. Tem uma infância que acaba por ser, conforme já estamos a ver deste início de conversa, por assim dizer, dividida entre uma parte em Cabinda, uma parte em Luanda, verdade. Uma parte no campo, uma parte na cidade. Estavam em construção também um Hélder urbano e um Hélder rural? Um Hélder rural, não diria, mas o... Ligado à terra? Sim, mas a minha consciência como um escritor telúrico é ligeiramente nova. Eu começo a escrever ainda muito cedo, mas essa tomada de consciência para fazer uma poesia mais africana vem por força dos estudos que fui desenvolvendo ao longo dos últimos anos. Essa dimensão telúrica, essa dimensão africanista é ligeiramente recente, porque nós somos os tais escritores da era digital. Nós somos influenciados por... Temos referências em quase todo o mundo, né? Desde a França, a China e Portugal e Brasil, que fundamentalmente nós partilhamos a mesma língua e naturalmente os escritores desses países nós acabamos por conhecer e recebemos essas influências, mas a dada altura eu decidi que queria ser um poeta africano, pese embora faça parte de um grupo que assumiu uma determinada estética que nós chamamos de agri-estética. Eu decidi fazer uma poesia mais africana que representasse melhor o meu país. O Hélder, falando ainda dessa sua gênese
dividida entre o campo e a cidade. Nota-se que a cidade triunfou. A cidade triunfou. Em termos de influência. Há também por assim dizer, um ambiente familiar que se calhar vem a condicionar o autor. Mercê do seu pai estar mobilizado, cresce com um amor de pai ausente, mas cresce com um amor de avó presente. Nós vivíamos num quintal comum, né? Estava a minha casa, com meu pai distante, estava a casa da minha avó e dos tios com as suas respectivas esposas. E nós tínhamos, de facto, uma excelente união. E ainda vivi num tempo em que se contavam histórias, em que nos reuníamos à volta de uma árvore e contavam-se imensas histórias. E eu bebi, felizmente, de duas áreas diferentes. Em Cabinda vivia a mesma coisa e em Luanda a mesmíssima coisa. Isso faz de mim hoje um escritor, do ponto de vista antropológico, cultural, mais rico do que normal, se assim se pode dizer. E com um percurso iniciático cheio de simbolismos e de episódios marcantes. Eu li sobre si, por exemplo, que naquele tempo se sentavam os meninos em cima de latas de nido, leite em pó, para ter aulas. Foi sentado numa lata dessas que aprendeu a ler. É verdade. Eu, na verdade, começo a ler antes de entrar para a escola. Eu tive uma mãe que fez até a 4ª classe. A 5ª classe do colono, e os métodos de ensino eram bastante coercivos, né? Ela batia e antes de entrar mesmo para a escola eu já estava a ler, não tinha como, mas ainda fui a tempo de sentar em latas de nido, às vezes em bloco, numa escola católica, numa zona periférica muito próxima do bairro Popular. A escola chamava-se BPV. Eu até hoje nem sei o que é que significa o BPV, mas a escola pertencia à Igreja da Santana. Era uma escola católica, uma espécie de escola comunitária. Não havia assim tantas escolas também naquela altura. Não admira, portanto, que em vez de literatura infantil tivesse começado por ler afincadamente o Novo Testamento. É verdade. Eu não começo com literatura infantil. Com 12 anos, eu já estava a ler João Maimona, João Melo, Lupito Feijó. E descobri recentemente que... Eu não sei o livro. Descobri recentemente que era uma antologia organizada pelo Lupito Feijó. E eu só me lembrava dos textos do João Maimona e do João Melo. E eu plagiava esses textos, né, naturalmente. Eu gostava de uma menina e tinha de produzir versos. E como os versos andavam de papel em papel, os mesmos... Na verdade, eram quadras de papel em papel e toda a gente os tinha. Eu decidi ser mais autêntico. E quando tive a oportunidade de ter esse livro furtado de um tio... O tio Paulito. O tio Paulito, sim. Foi furtado de um tio. Fazia uma transposição de pensamento e conseguia obter metáforas ricas, porque eu substituía palavra por palavra nos poemas do Maimona e do João Melo. Tinha assim uma literatura quase adulta, mas plagiada. E felizmente já não existem esses textos. Curiosamente, nesta altura em que plagiava, como qualquer criança poderia fazer, para corresponder aos seus amores os textos de outros, andava muito longe, porque o seu sonho era ser engenheiro de petróleo ou piloto. Eu tinha um tio como modelo, o tio Antônio. Ele é engenheiro de geologia e mina e trabalhava para a Chevron, em Cabinda. Estava sempre a viajar aos Estados Unidos da América, Rússia e etc. Então eu achava aquilo muito fantástico e queria ser como ele. Mas o meu sonho de infância era ser mesmo piloto. Era ser piloto. Esse era o meu... No fundo, curiosamente, eram dois sonhos ligados a viagens. Sim, é verdade. Se calhar gosto disso. No entanto, acaba por escolher a ciência política, um amor que não durou muito, e finalmente abraça as letras. Foi imposição. Foi imposição? Sim, foi imposição porque eu queria estudar língua portuguesa. Felizmente, depois de sairmos daquela escola da BPV, passamos para Santana, já temos carteiras aí. E depois passamos para Santa Teresa, sempre escola católica, era a continuidade da outra. E nós recebíamos
no final de cada ano, professores que vinham de Portugal e davam-nos formações em língua portuguesa e etc. Eu gostava muito de língua portuguesa. Então, quando terminei o ensino médio, queria estudar português. E os meus tios, o tio Zé dizia, mas você... tu queres estudar língua portuguesa porque quem estuda direito é jurista, quem estuda geologia é geólogo. Você vai estudar português para ser português? E aquilo foi mexendo comigo. Eu fui fazer ciência. Ele nem sabe dessa história. Se calhar vai descobrir no programa. Vai descobrir através do programa. Eu fui estudar ciência política e não gostava mesmo. Eu estava a estudar ciência política e quando fosse para a biblioteca estava a ler teoria da literatura, estava a ler coisas ligadas à literatura. Nem era bom aluno. Depois decidi ficar em casa. Fiquei por 3 anos e voltei para a Universidade Católica para estudar literatura e língua inglesa, no caso. Mas depois descobri que o curso era apenas línguas e tradução. Já não tinha como, já havia investido aí muito dinheiro com as propinas e decidi continuar. Mas hoje eu digo que sou uma pessoa feliz. Tive um bom curso e uma boa formação na Universidade Católica de Angola. Hélder, como é que decide ou como é que percebe que chegou à altura de começar a escrever? Isto foi um processo, né? Que começou com os plágios. Depois houve uma interrupção para cantar hip-hop. Depois eu vivia numa zona periférica chamada Anangola e havia muita delinquência. Decidimos criar um grupo JODA, que era Jovens Organizados para o Desenvolvimento do Anangola. Então criamos um grupo cultural que utilizava a dança, o teatro e a literatura para despertar a comunidade e tentar tirar as pessoas desses caminhos menos bons. E aí voltei novamente a fazer literatura, isto em 2008. A coisa foi ficando séria cada vez mais. Ia pesquisando mais, ia pesquisando. E a partir de 2012 comecei a lutar para ver se publicava um livro, porque eu sentia que já tinha alguma coisa amadurecida para poder publicar. Mas as coisas estavam difíceis até ter concorrido ao prémio António Jacinto. E vencê-lo. Mas, curiosamente, o seu primeiro livro publicado nem sequer foi o primeiro a ser escrito. Não. Qual é que é a explicação? Eu escrevi Enviesada a Rosa enquanto produzia um artigo sobre a etno e a antropoesia angolana. Estava a estudar Rui Duarte Carvalho, Paula Tavares, David Capelenguela, Lupito Feijó e etc. E em conversa com Lupito Feijó, ele falou-me de Alama Bancu, Chikayo Tamsi, poetas congoleses. Eu fui investigando sobre esses poetas e descobri o que é que eu queria para a minha poesia. O que é que eu queria para a minha poesia? Acontece que eu tinha já este livro na Perfil Criativo, Insurreição dos Signos, e precisava pagar a taxa da monografia na universidade. Não tinha dinheiro. E tinha já esse livro pronto. Eu decidi colocar. E algo me dizia que você vai vencer. Diga ao Tomás Gavindo, diga ao João Ricardo para não publicar ainda a tua obra. Eu fui pedindo a Perfil Criativo que não publicasse, que esperasse pelos resultados do prémio. E acabei vencendo mesmo. Na verdade, eu coloquei 2 livros, porque eu estava decidido a vencer o prémio. Coloquei um romance e um de poesia. O que é que representou para si este galardão, o Prémio Literário António Jacinto 2017? Indubitavelmente a melhor forma de entrar para a instituição de literatura angolana. É um triunfo começar com um prémio. Isto dá respeito e dá mais credibilidade à carreira, porque ser um escritor iniciante já é complicado. Aparecer logo com uma obra e apresentar para a sociedade de onde é que ele veio. Mas ao saberem que a obra já vem de um prémio, as pessoas sabem de antemão que há alguma coisa, alguma qualidade para se ler. Nós já vamos continuar a falar. Ouçamos agora um poema extraído justamente deste livro Enviesada a Rosa.
Vem o mar na leve brisa, espraia-se em teu rosto. Duas luas negras repousam no reluzente espaço. Teus olhos vivos, como a sombra da cegonha, assombram o mar. Segue a noite cega e marulhenta, com o mar a amar. Os lábios arranham o céu, num quase beijar as cínicas nuvens, e o discurso é esse chiu. Silêncio. Se instala entre nós, mas por dentro, com tenacidade, qual bomba a arrebentar, repousa a poesia na cauda do cavalo e com artísticos olhos, olho-te me olhando. Hélder, Enviesada Rosa, o que é que esconde o título desta sua obra? Tem em ser uma dupla dimensão semântica, né? É um livro de poesia erótica no qual se canta a mulher. E aqui representa a forma surreal como interpreta o órgão genital, se assim me permitem. Mas, no fundo, há aí uma sátira. Enviesada Rosa é aquela mulher que, fruto das políticas sociais, acaba tendo um comportamento anormal. E há aí um poema em que eu cito uma das cantoras mais mediáticas da nossa sociedade e que tem um comportamento, digamos, enviesado. Então, é isto. É uma crítica ao comportamento de certas personalidades, fundamentalmente essas tidas como famosas. De facto, este Enviesada Rosa é mesmo subtitulado Poesia Erótica Africana. Sim. Que visão do erotismo é que nos transmite a sua obra? O erotismo aqui encerra uma múltipla dimensão. Né? É o erotismo, a própria sociedade em si, o modo como somos governados e o espaço sublime que é essa conjugação de afeto entre os seres também. É uma homenagem a todas as mulheres africanas e também a Angola, um país com nome de mulher? Verdade. Configura também uma homenagem, sim, às mulheres africanas. Mas ele nasce mais desse jogo de relações, né? De relações. Aqui eu não me refiro apenas à relação física, sim, relações afetivas e etc. Agora, e já falou um pouco deste livro, traz-nos a Insurreição dos Signos. O que é que nos traz neste livro? Como é o primeiro, eu coloco aqui poemas de 3 livros. Há 5 textos de Enviesada Rosa, 5 textos de Lunáticos, que é a minha obra surrealista, que eu só tenciono publicar daqui a alguns anos. E traz todos os textos da Insurreição dos Signos. É uma obra com um condão de intervenção social muito acentuado, né? Em que eu questiono as políticas do país, questiono as próprias pessoas, como é que encaram o desenvolvimento da nossa sociedade e, no fundo, uma crítica, de um modo geral. Questiona o seu país. Sim. E questiona-se a si mesmo, porque este livro é de Ibinda Kayambo ou talvez Hélder Simbad. Nós não somos suficientemente corajosos para dizer as coisas ou para fazer. Então, no fundo, esse Ibinda Kayambo ou talvez Hélder Simbad é para mostrar, se calhar, alguma cobardia que há no autor em dizer as coisas de forma crua, lá quando não está distante do quarto a produzir os seus textos. Então eu assumo aqui essa identidade. Se calhar somos 2, não é apenas uma pessoa que produz esse texto. Se calhar é a coragem de 2. Sim, a coragem de 2. A sua obra é bem recebida e bem acolhida
também no Brasil. Graças a Deus. Como é que vê esse reconhecimento? A obra literária ainda... Não, também. A obra literária já, porque há diversos sites que me pedem sempre textos. E alguns sites importantes como a Poesia, Prosa e Versos, que é gerido pelo Templos Delphi, uma fundação no Brasil, e há outros sites. Mas o que mais gostam de mim acho que são os artigos sobre crítica literária. Eu estou a ser convidado por exemplo, o escritor, o poeta marabense Ayrton Souza, um poeta com diversos prémios conquistado por todo o Brasil, convidou-me a fazer o prefácio da obra que venceu o prémio literário, esqueço-me agora do Estado, mas eu já fiz e infelizmente tenho sido bem acolhido. Tenho sido bem acolhido, sim. Esse bom acolhimento que tem merecido tem a ver, naturalmente, com o seu talento, com a qualidade das suas obras. Obrigado. E também, muito provavelmente, com o facto de ser, digamos que uma espécie de arauto de um novo movimento literário. Quer-nos falar sobre esse movimento literário? Sim, o Literagres é um movimento que felizmente conseguiu inverter o olhar dos mais velhos para a nossa literatura. A visão que se tinha era de um futuro apocalíptico, em que, fruto das especificidades do nosso ensino, não poderiam surgir novos escritores. E nós vamos mudar com a nossa crítica, com as nossas falhas, naturalmente, porque é uma crítica que não nasce efetivamente da academia, é uma crítica que nasce de reuniões e de muito autodidatismo. Conseguimos mudar o quadro hoje, nós já temos uma instituição de literatura angolana com muitos jovens a produzirem artigos críticos e nós conseguimos influenciar de maneira positiva. O Literagres, o próprio nome diz liter, letras e agres, campos de letras, nasce dessa junção de dois termos em latim para, como já referi, mudar o quadro. Nós fundamos uma idioestética, o qual designamos por agrestética. Ela consubstancia-se na junção do surrealismo, o simbolismo e de movimentos como Rwandange, do qual fez parte Lupito Feijó, Luís Canjimbo, Tikakata Balundo e etc. E do Quichimbula, nomes importantes como José Luís Mendonça, Eduardo Bonavena fizeram parte desses movimentos. Esses movimentos tinham uma visão muito africana, muito voltada para a terra sobre literatura. Eles assumiam a estética europeia, que se universalizou, mas colocavam novos valores naquela poesia. Então nós bebemos dessas escolas todas e fundamos um novo movimento, né? Uma outra forma de escrita, uma outra forma de estar dentro da literatura que triunfa através da crítica, crítica social, crítica literária, de todas as formas. De passagem por Lisboa, Hélder Simbad conseguiu aceitar o nosso convite para estar no Mar de Letras, isto pouco tempo depois de, por muito pouco, ter falhado o corrente de escrita, por muito pouco, por um detalhe burocrático. Mas o nosso convidado de hoje fez-se representar, enviando uma mensagem, e o texto que Hélder Simbad enviou para ser lido nas correntes de escrita tem uma passagem que vamos agora ouvir e que merecerá logo a seguir o seu comentário. O que escrevo atormenta o que sou, porque por vezes o meu país é um silêncio que me intriga, uma forma de ser estranha, um barulho ensurdecedor. Por vezes o meu país, qual espinha de cacuzo grosso ou de lambula das mabundas, atravessa-me a garganta, arranhando tecidos nas cordas vocais, e emudeço-me. Mas ao escrever que melhor grito a zunga dos crocodilos, que ensinaram aos homens como acabar com a pobreza, abatendo-se os pobres. E sei que, ao escrever, inscrevo-me no livro dos futuros ausentes. O que sou, pouco importa. O mais importante é o que escrevo. O que escrevo é o que é, e eu posso não ser o que julgam. Isto, de facto, me atormenta.
Hélder Simbad, este texto fortíssimo tem esta Obrigado. passagem: o que escrevo é o que é e eu posso não ser o que julgam. Quero descodificar. A sociedade nos obriga a exteriorizar determinados comportamentos que agradem às maiorias, né? Uma forma de ser politicamente correto. E nós, às vezes, somos obrigados a ocultar aquilo que realmente somos. Mas quando estamos distante desse marasmo da sociedade, das mãos da sociedade, sempre que estamos distante a produzir os nossos textos, aí somos realmente nós. Então, eu acho que a nossa verdadeira identidade é quando nos isolamos e, sob forma de pretextos, acabamos dizendo e mostrando aquilo que somos através das nossas obras. Porque o que escrevemos é o que realmente somos. A sociedade obriga-nos a alguma hipocrisia e etc. Nas suas múltiplas atividades de professor, de autor, de mentor de um movimento literário, é ainda crítico literário. Como é que vê a literatura contemporânea angolana? Eu gosto de responder assim: o estado de qualquer literatura é reflexo do estado do seu estado. A minha geração é muito criticada, né? A minha geração é muito criticada porque supostamente lê pouco. Eu digo sempre supostamente. Houve um movimento migratório, como o livro passou a ser um objeto de difícil acesso. As pessoas deixaram de ler. Isso é um facto. Temos poucos leitores. Houve um movimento migratório. Os escritores foram para as outras formas de fazer literatura, que é a literatura oral, que na verdade é daí onde nós viemos, né? Onde toda a África não, todo mundo partiu da oralidade para a escrita. Não há civilização nenhuma que não começou com a literatura oral. Então, essa geração recebe influências do hip-hop, do spoken word, que é uma escola afro-americana, né, que está a influenciar as novas formas de se produzir literatura. O que acontece é que grande parte desses autores pegam nesses textos spoken word que deveriam ser publicados em formatos áudio e colocam em livros. E aí já não temos a mesma beleza textual. Uma coisa é ouvir, devido àqueles todos os movimentos. A palavra escrita não tem melodia? Sim. Ou tem uma melodia diferente? Tem uma melodia diferente. Então o texto é pouco rico. Mas nós temos outros escritores que têm publicado por outras vias. Não têm condições de publicar em livros, publicam em portais, em sites. Nós temos uma revista, Palavra e Arte. Palavra e Arte é uma revista eletrônica feita por jovens e para os jovens. E aí publicam-se textos, e textos com alguma qualidade. Porque a questão da qualidade está muito associada à evolução. E eu gosto de dar exemplo às nossas televisões. Quando éramos miúdos, assistíamos em televisões preto e branco e tinha qualidade. Depois vendo as TVs coloridas, já não tinha qualidade a preto e branco, né? Agora chegaram os plasmas e as outras TVs deixaram também de ter qualidade, porque os plasmas oferecem uma qualidade melhor. Então, nós vamos crescendo, vamos evoluindo e tendo qualidade. Mas o quadro não é negro como se quer pintar. É um quadro que vai evoluir e que vai melhorar seguramente com os esforços que as instituições estão a fazer. Esse quadro não é de facto negro, e se eu levar a sério, como levei as palavras de um convidado que esteve aí sentado há 2 semanas, Lupito Feijó, há, pelo contrário, razões para ter confiança e para sorrir, porque Lupito Feijó, quando falou sobre o panorama atual das letras angolanas, disse que a geração dele, a geração de 80, altamente marcante, tinha poucos sucessores e que se tivesse que identificar apenas um, identificava a si. Como é que sente essa responsabilidade e esse elogio? O Lupito Feijó, a par de José Luís Mendonça, são as pessoas que me estenderam as mãos para a literatura, né, que me abriram algumas portas. Tal como eu, seguramente existem vários jovens. Angola é um país imenso. Nós temos, por exemplo, um Hamilton Artes em Cunene, um Job Cipital na província de Benguela, um General Adão em Cabinda, e outros jovens como o Bonasca, o Lucas Vicente, o Lef Caiar.
há um conjunto de jovens que realmente produzem boa literatura, do meu ponto de vista. Mas, dentre estes, eu acabo sendo o mais conhecido. Por isso é que vou sendo sempre o referenciado. Mas existem mais jovens com qualidade. De facto, eu bebo muito Lupito e tenho de transmitir aquilo que ele me ensina aos outros. E eu recebo isso com a maior responsabilidade do mundo, né? Eu sinto-me responsável por muita gente e tenho feito o possível de transmitir o pouco que sei para ver se as coisas melhoram. Nesse seu cardápio de responsabilidades há também um espaço, seguramente, para este autor e este livro que nos traz como sugestão de leitura. Sim, José Mussungu Moko, Em Cada Sílaba Uma Cicatriz. É um livro que não se distingue muito da insurreição dos signos. Nós partilhamos analogamente os mesmos problemas sociais e, até certo ponto, partilhamos a mesma idioestética. Ele faz parte do nosso grupo, o Movimento Literáglis. Então, é um livro muito bom, que bebe muito da poesia do Rui Duarte de Carvalho. E não só, bebe também da geração de 50, aquela poesia de Agostinho Neto da intervenção, enfim. Muito bem, fica aqui a sua sugestão de leitura e fica também o convite para, numa próxima oportunidade que regresse a Portugal, estar presente aqui no Mar de Letras, porque seguramente terá mais histórias e mais livros. Literários, sim, não vamos parar de publicar. Eu, na verdade, estou a produzir, eu acho que um dos maiores livros sobre os estudos literários contemporâneos, que se intitula Da Moderna Literatura Angolana, a Tradução Literária. E se eu terminar, este ano ainda sai. E já teremos outros factos literários para podermos abordar aqui no Mar de Letras. Então, possivelmente, nos vemos até ao final deste ano. Hélder, muito obrigado por ter vindo ao Mar de Letras. Obrigado, eu mesmo. Assim terminamos mais o Mar de Letras. Esperamos por si no nosso próximo programa. Eu despeço-me. Até lá.